amigos do canal Indicações de Teologia. Hoje mostraremos para vocês o livro Apóstolo Paulo, Vida, Obra e Teologia, do autor Jürgen Becker, editora Academia Cristã, junto com a editora Efatá. Essa grande obra aqui é uma obra de 704 páginas. Ela é brochura, tá? Não é capa dura, mas vale pelo conteúdo dela. Nós vamos apresentar aqui o que é que ela vai trazer. Essa é uma obra nova, saiu agora em 2020. Bem, primeiramente a gente começa aqui. A editora traz logo na primeira capa informações sobre o seu conselho editorial, tá? Da Academia Cristã. Aqui vem a primeira e única folha de rosto. Aqui vemos que é uma edição desse ano, 2020. Aqui, editora Efatá e Academia Cristã. Aqui a ficha catalográfica, as informações da editora, tá? Aqui o tamanho do livro, 14 por 21, 704 páginas. 2020 essa obra. Aqui no índice geral, apresentação à edição brasileira. Prefácio, introdução. Capítulo 1, testemunhos sobre Paulo no cristianismo primitivo. 1. A correspondência paulina. 2. Obras e fontes. Capítulo 2. Questões cronológicas da biografia do apóstolo. Capítulo 3. Paulo, fariseu de Tarso. 1. Indicações biográficas. 2. Paulo, fariseu da diáspora. 3. Paulo e o helenismo. Capítulo 4. A vocação do apóstolo das nações. 1. A situação das fontes e os problemas de sua interpretação. 2. A comunidade cristã junto à sinagoga de Damasco. 3. O perseguidor da comunidade de Damasco. 4. A vocação do fariseu para apóstolo dos gentios. 5. Autodesignações e autocompreensão de Paulo. Capítulo 5. Paulo, missionário e teólogo antioqueno. 1. Visão panorâmica dos textos. 2. O acordo de Jerusalém sobre a missão entre os gentios. 3. Pedro em Antioquia. 4. Paulo e Pedro. 5. A importância da comunidade antioquena para o cristianismo. 6. Paulo e Jesus. Capítulo 7. O início da atividade missionária independente. 1. O caminho de Antioquia a Corinto. 2. 1 Tessalonicenses, como testemunho da teologia missionária antioquena. 3. Esperança em crise. 4. A permanência fundacional em Corinto. Capítulo 7. Paulo em Éfeso e na Ásia. 1. Os acontecimentos em Éfeso. 2. Polêmica paulina contra os perigos que ameaçavam as comunidades. 3. Dificuldades e riscos. 4. A infraestrutura no campo missionário paulino. Capítulo 8. O espírito de liberdade e a teologia da cruz. 1. A unidade da primeira carta aos Coríntios. 2. O entusiasmo e a cruz. 3. A segunda carta aos Coríntios como compilação epistolar. 4. Êxtase ou serviço de reconciliação. 5. Paulo, louco em Cristo. Capítulo 9. A missão paulina e as comunidades domésticas. 1. A realidade social das comunidades. 2. A capacidade integradora das comunidades. 3. A cidadania celeste e o mundo transitório. 4. O culto divino nas comunidades domésticas. Capítulo 10. A última visita à Macedônia e a Caia.
A viagem da coleta. 2. O judeu-cristianismo contrário ao cristianismo gentílico. Capítulo 11. Paulo e as comunidades da Galácia. Os desconhecidos Gálatas. A carta aos Gálatas e a retórica antiga. 3. As raízes das ideias paulinas sobre a justificação. 4. A carta aos Gálatas como documento mais antigo sobre a justificação. Capítulo 12. A comunidade de Filipos. 1. A história da comunidade de Filipos. 2. A carta aos Filipenses como compilação epistolar. 3. A carta da prisão. 4. A carta dos contra os judaizantes. Capítulo 13. A carta aos Romanos. Testamento de Paulo. 1. As origens da comunidade romana. 2. A unidade da carta aos Romanos. 3. A argumentação em Romanos 1:8. 4. A justificação do homem pecador. Capítulo 14. Linhas fundamentais da teologia paulina. 1. Enfoque e estrutura do pensamento paulino. 2. O Deus único e a sua criação. 3. O pecador, a lei e a morte. 4. O Evangelho de Jesus Cristo. 5. O crente, o Espírito e a vida. 6. A comunidade escatológica. 7. O compromisso da fé com o amor. 8. O futuro da fé com a esperança no Senhor. Capítulo 15. Paulo Mártir. 1. A entrega da coleta. 2. O apóstolo dos gentios e o seu povo judeu. 3. O Mártir a caminho de Roma. Índice de textos bíblicos e outras literaturas. Bem, aqui já começa o capítulo 1, testemunhos sobre Paulo no cristianismo primitivo, a correspondência paulina, com seus tópicos e subtópicos, e aqui uma visão mais geral do texto. O livro tem uma letra média, bem forte, as páginas são amareladas, mas são aquela página lisa, não é aquela página áspera que retém bastante umidade e que vai manchar com facilidade, tá? É uma página muito boa para se ler, principalmente à noite. E aqui nós vemos como ele fica para a sua leitura, tá? Esse é o tamanho da letra, uma letra média, uma letra bem confortável para se ler. Mesmo sendo forte, você percebe que não há uma transparência e não confunde na leitura. Este livro traz pensamentos e uma análise sobre a vida do apóstolo Paulo e sua teologia como poucos. E se tratando das obras da Academia Cristã, é sempre bom você ter na sua biblioteca as obras da editora Academia Cristã. São autores de renome e de muita relevância em toda a área acadêmica teológica. Aqui, como foi dito no sumário, a partir da página 665 vem o índice de textos bíblicos e outras literaturas, tá? Para que você possa achar o texto bíblico no texto do livro e suas indicações, suas citações estão todas aqui. E ele segue até a página 703 com as referências. Aqui já a última página, e aqui finda o livro Apóstolo Paulo, Vida, Obra e Teologia de Jürgen Becker.
Bem, amigos do canal Indicações de Teologia, se você nos acompanhou até aqui, eu agradeço, muito obrigado. E, por favor, se inscreva em nosso canal precisa crescer, outras pessoas precisam conhecer os nossos materiais. Compartilhe nossos vídeos, tá certo? Deixe seu comentário é muito importante pra gente. Desde já, fique com Deus e muito obrigado.